para mais um dia de curso. Glória a Deus usa a Deus. pastora Vânia, fala conosco, nos renova, Glória a alinha com a Deus. sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abre o nosso entendimento, tira tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai. Amém, Nós te Jesus. pedimos, Senhor, fique à vontade para tratar, para libertar, para transformar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, né? Então, esse curso é um curso após o que vocês fizeram da capelania. Ele é um curso de fortalecimento que nós damos. Então, ano passado, porque a gente passou uma tempestade fortíssima, quase que eu fiquei viúva, não deu para fazer o curso, né? Mas a gente sempre faz esse curso de fortalecimento, porque a gente sabe que todos nós precisamos de uma bagagem extra para estar pregando o evangelho. Glória a Deus? Glória a Deus. Então vamos iniciar essa 13ª aula desse curso específico. Eu já estou na 13ª aula. E se vocês quiserem ver, vocês que vieram hoje, eu vou estar dando o link das aulas, tá? E vocês podem ir assistindo com calma nas aulas, porque cada aula no máximo tem 1 hora, então dá para vocês assistirem com calma. E eu vou dar a apostila para vocês, amém? Então vamos lá. O curso é Abrigo Forte nas Tempestades. E quantas tempestades nós passamos, né? Muitas tempestades, cada um numa área. E o Senhor quer nos fortalecer para que as tempestades passem e a gente não fique tão abalado e não tão desestruturado, mas a nossa estrutura seja no Senhor. Glória a Deus. Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos ler vários versículos, né, durante esta aula. E hoje o tema é: o que significa ser morno espiritual? Morno, né? O que é morno? Vamos lá, mais uma pessoa vai entrar. Glória a Deus. Estou chegando aí. Quem é? Ah, o pastor Marcílio. Bem-vindo, pastor Marcílio. Mais um no pedaço. Glória a Deus. A gente vê isso lá em Apocalipse, tá? Eu queria que a pastora Letícia estivesse abrindo a Bíblia em Apocalipse, que fala dessa mornidão espiritual. Apocalipse 3. Qual, pastora? Apocalipse. Abriu aí? Vamos lá. Cadê? Apocalipse capítulo 3, de 15 a 16. Amém? Pode ler, Letícia. Apocalipse 3, de 15 a 16. Ó, Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Isso. Eu sei as tuas obras, e que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Né? Então o Senhor fala na palavra dele que a mornidão espiritual, a pessoa não é quente nem é fria, né? E a gente vai ver o que quer dizer isso, ser quente ou fria, né? O que é ser um morno espiritual? O morno espiritual, ele é autossuficiente. Então os mornos espirituais acham que são ricos, não precisam de nada, não precisam de ninguém, que eles se viram sozinhos, eles sabem tudo e tá tudo certo. Então eles não têm nenhum tipo de repreensão na vida deles. A vida deles está tudo correto, porque eles fazem tudo que é certo e tudo que eles fazem é perfeito. Então, essas pessoas mornas são autossuficientes, elas não precisam de ninguém. Um outro estado da pessoa, da questão do cristão, tá, gente? Um outro estado da mornidão espiritual é apatia. O que é isso? É um estado de indiferença, desmotivado, sem fervor, né, no amor a Deus e no serviço cristão. Então, quando você chega assim, toda empolgada, que você fez estágio, todo empolgado, irmão, irmã, você não sabe como foi uma bênção, não sei o quê, bebê.
Ah, o irmão que está apático, sabe o que ele vai falar para você? Nossa, como é que você vai num lugar desse? Você vai pegar um monte de doença. Você pode ficar doente. Você vai ficar expondo a sua vida desse jeito. E que, meu Deus, sabe, gastar dinheiro assim. Você tem que ficar aqui na igreja, lavando, passando, cozinhando aqui dentro. Então, são as pessoas que são apáticas. As pessoas mornas espiritualmente, elas são conformadas com aquela vidinha que elas estão e elas não querem sair daquilo. Elas vivem aquele tipo de vida espiritual e não saem daquilo. Elas acham que aquilo está muito bom da conta. E aí vai colocar, vai criticar, vai falar um monte para você. Por quê? Porque eles não querem sair do seu comodismo, do conforto. Então, eles estão apáticos. E aí, quando você começa a ficar orando fervoroso, Senhor, manda um avivamento, ó Deus, que venha a tua glória, Jesus volta para nos buscar. Aí chega o irmão, irmã, Jesus não é para voltar agora não, eu não estou preparada para isso, tem muita gente para ganhar para Cristo, não é para voltar agora não. Se a pessoa que fala assim, ela está apática, ela está morna, porque quem está fervoroso no Senhor quer Jesus agora. Eu quero Jesus, eu quero que Jesus volte, né? Porque a gente quer estar com o noivo, quer estar com Jesus, né? Glória a Deus por isso. Mais uma, Maria está entrando. Glória a Deus. Bom, a monidão também, ó, tudo que eu tô falando, esses pontos não tem na apostila. É bom vocês estarem escrevendo aí, quem tem papel e caneta, porque esses pontos não estão na apostila, tá? São coisas que eu acrescentei. Falta de compromisso. Ele não é descrente totalmente, mas um seguidor de compromissado que vive em cima do muro. Então, a pessoa que é morna espiritualmente, ela não tem compromisso, né? Então, você fala assim, vamos lá fazer a obra, vamos pregar o evangelho. Ah, não, hoje não dá, hoje eu tenho que descansar mais um pouco, hoje eu tenho que limpar minha casa, hoje eu tenho que fazer não sei o quê. Não dá, hoje não dá. Aí você chega no outro dia, então vamos. Ai, não, olha, tô com dor no pé, sabe? Não dá, tô com uma dor no pé, não dá para ir hoje. Aí sempre com desculpas, né? Porque não tem compromisso com a obra, não tem compromisso com o ID, não quer fazer a obra de Deus. Então tá sempre dando desculpas, né? E também o desejo, né? Aquela pessoa que é morna espiritualmente não tem desejo por Deus, né? Ele prefere estar sempre. Celinha, tá chegando. Quanto tempo eu não vejo a Célia? Glória a Deus. Essa pessoa morna espiritualmente, ela não tem compromisso com Deus. Então, ela não quer, sabe, reunião de oração, ela só vai no culto uma vez por semana, ler a Bíblia, ler uma vez por semana, orar, relógio de oração, nem pensar, porque ela tem os compromissos delas, todos menos Deus. Então, ela tem tudo que é compromisso, mas com Deus que é difícil. Então, essa é uma pessoa morna, né? Bom, qual é a solução para uma pessoa morna? Tem solução. O Senhor fala para a gente ser ou frio ou quente. O que seria o frio? O frio é uma pessoa que não crê, né? Não crê em nada. Está totalmente desconectado de Deus. Aí já desconectou, Deus não pode fazer nada. Mas o morno, Deus fala que daqui a pouco vai vomitar da boca, né? Vai vomitar da boca. Então, qual é a solução para o morno? Apocalipse 3, de 18 a 20. O irmão Gilberto está com a Bíblia aí, irmão Gilberto? Tá? Vamos ler Apocalipse, irmão Gilberto? 3, de 18 a 20? O senhor tem que ligar o microfone. Não consegue? Então, pastor Elias, liga o microfone aí e leia para nós. Apocalipse 3, de 18 a 20. Só um minutinho, vamos. Não é que vocês são parecidos mesmo? Cláudio, olha, a mesma sobrancelha. Mesmo nariz. É bonito. Tô brincando, ela é mais linda. Está escrito assim, ó. Aconselho de que de mim compres
ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios, para que veja. Eu repreendo e castigo a todo quantos o amo. Ser, pois, zeloso, e arrependei-vos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Então, Glória a Deus. Apocalipse, né? É um livro para os cristãos, para as igrejas, né? E a primeira coisa que fala é arrependimento. Então, o Senhor quer mudança de vida, quer que a gente se arrependa, que a gente, Senhor, eu não vou ficar assim mais, eu preciso mudar, eu quero ser transformado por Ti. Quando a gente declara isso, Deus começa a fazer a obra na nossa vida, né? E também buscar o ouro refinado. O que seria o ouro refinado? A palavra de Deus é o nosso ouro refinado. Nós temos que buscar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, né? Porque aqui a gente vai ter muita coisa boa, muito alimento para nossas vidas. E a gente vai ser fortalecido na fé. Então, ouro refinado, fé genuína. E Jesus, ele está às vezes à porta, gente. Você já imaginou que tem cristão que coloca Jesus para fora da sua vida? Tipo assim, Jesus, não, o Senhor não vai mandar em mim, não. Deixa, eu sei o que eu faço. Jesus, eu vou conduzir aqui, conduzir ali. É muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. E aí Jesus fica do lado de fora. E aí Jesus fica, estou à porta e bato, né? Ele quer cear conosco. O que é cear? Cear é um ato de intimidade. Você só traz para sua casa para comer quem você ama, quem você é próximo, né? Você não traz qualquer um para comer na sua casa, né? Então a gente só traz para comer na nossa casa, cear conosco, aquelas pessoas que a gente ama, que tem carinho, que a gente gosta, que é importante pra gente, né? Amém? Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, levanta a mão. Dá glória a Deus. Glória. Amém? Então, essa é a reviravolta. Então, a gente não pode ser um cristão morno, mas dar uma reviravolta na nossa vida em nome de Jesus. Aqui também fala sobre os cristãos materialistas, né? Os materialistas, eles também acumulam muita coisa. Então, em vez de acumular tesouros nos céus, eles acumulam tesouros na terra. E eu queria que a irmã, cadê a irmã? Cláudia! Cadê a Cláudia? 1 Timóteo 6,8, leia aí. Vamos lá. E a irmã Valdira vai ler depois Mateus 6,33, tá, irmã Valdira? E a irmã Sônia vai ler 1 Timóteo 6,9. Amém? Aí eu vou chamando, vocês vão lendo. Começando com a Cláudia, 1 Timóteo 6,8. Vou estar lendo. Vai lá. 1 Timóteo 6:8 vai nos falar assim: tendo, porém, sustento e com que cobramos, estejamos com isso contentes. Não é? A gente tem o que comer e o que vestir, nós temos que ficar felizes. A gente não pode ir na onda do mundo de consumir. Não, eu tenho que pedir na Shopee. Eu tenho que pedir na Shopee. Eu tenho que pedir na Shopee, né? E é Shopee pra cá, é Shopee pra lá. E, mas isso aqui... sapatinho pra gato, eu preciso. Precisa pra quê? Eu quero. E aí vai comprando tudo que vê, sem necessidade. E o Senhor fala que a gente vai começando o quê? A se endividar tanto, que a gente daqui a pouco fica escravo do cartão de crédito. Então a gente só trabalha para pagar cartão. Então a gente não trabalha para o nosso bem-estar, para a gente comprar coisas que a gente gosta, comida para comer, né? Não, só para o cartão de crédito. De tanto que a gente vai na onda do consumismo. Então nós temos que ser gratos porque o Senhor nos concede a roupa e comida. Glória a Deus, né? Louvamos ao Senhor por isso. Agora, Mateus 6,33. Irmã Valdira? Vamos ler.
Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem ajunta, nem em celeiro, contudo, vosso Pai Celestial as alimentam. Só isso? Acabou? É 26, né? É Mateus 6:33. Ah, Eu tava achando estranho, mas tudo bem. Eu estou no 26. É 33. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Vamos ver o que seria o buscar primeiro o reino de Deus. Muitas pessoas falam nesse buscar primeiro, mas não explicam, não esmiuçam isso. Buscar primeiro o reino de Deus é quando você tem um momento com o Senhor. Em primeiro lugar, você tem que ter uma comunhão com Deus. Então você para um momento no seu dia, de manhã bem cedo, ou quando vai dormir, aquele momento é seu, só você e Deus. Aí você lê a palavra, pergunta para Deus o que você quer que Ele fale com você, ora por pedidos, ora pela sua vida, ora por todas as coisas que você tem no coração, fala com o Senhor. E o jejum, tem que jejuar para quem faz o ID 2 vezes por semana no mínimo, para que você mate a sua carne e fortaleça o seu espírito. Então, eu recomendo para quem tem dificuldade na questão de remédio, tudo, medicações, 4 horas no mínimo, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, 4 horas. Então, você jejua, tira o alimento e só bebe líquido. Amém? E aí você vai estar buscando a Deus naquele jejum, né? Em vez de você comer, você vai orar. Em vez de você comer, você vai estar com o Senhor, buscando a Deus. Então, naquelas 4 horas, não é as 4 horas direto. Você para 10 minutos, para mais 10 minutos, mais 20 minutos, durante aquelas 4 horas, e busca o Senhor em jejum. Se você fizer isso, o Senhor vai te fortalecendo a cada dia. E você vai ficar cada vez mais feliz na presença do Senhor. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É você dizimar a sua vida na presença do Senhor. O Senhor tem que ser mais importante para você do que tudo. Então, é buscar o Senhor em primeiro lugar. Depois, obedecer à ordem de Cristo. Fazer o ide, pregar o evangelho a todas as pessoas. Quando você faz o ide, você está obedecendo. E o Senhor fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quando você se dispõe a pregar o evangelho, o Senhor se alegra, porque você está obedecendo a ordem dele. Ai, Deus, mas eu não sei o que falar. Aí você vai que nem Pedro. Não te preocupa. Abre a boca que eu encherei, Jesus falou. Então, abre a boca e o Senhor vai encher, né? E se você tem muita dificuldade, leia, estude, né? Memorize versículos de salvação. Vou estar lançando no grupo de vocês versículos de salvação que vocês têm que memorizar para falar para as pessoas. Para que não sejam palavras suas, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nem uma espada que entra na alma e divide, né? Lá no íntimo. Então, você falando versículos bíblicos na hora de evangelizar, as pessoas vão ser impactadas, porque não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Ai, eu fico feliz em falar essas coisas. Isso alegra meu coração. E isso que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tá? Então, se alguém ensinou outra coisa diferente, apaga, deleta e foca. Primeira coisa, comunhão com o Senhor e depois falar de Jesus, né? Testemunhar, falar o ide de Cristo. Glória a Deus. Quem ficou com 1 Timóteo 6,9 foi a Sônia, né, Sônia? A paz do Senhor. Amém. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Né? Olha só, gente, a palavra de Deus ela é tão linda, você não precisa nem falar muita coisa, ela já fala tudo, né?
Então, a riqueza é uma armadilha muito grande, né? Então, a gente tem que entender que as pessoas hoje, os cristãos, estão com a teologia da prosperidade, né? Essa teologia já é antiga, que entrou no final dos anos 80 para 90, que foi entrando nas igrejas, e foi falando que você é filho do rei, que você é não sei o quê, que você é príncipe, que você não sei o que lá, e que você tem que ter tudo do melhor da terra, incentivando as pessoas a só olhar para as coisas e não para a presença de Deus. Enquanto a nossa maior riqueza é Jesus Cristo. Ele é a nossa maior riqueza, né? Então, essa teologia, essa heresia entrou, muitas igrejas abraçaram e ficaram cheias de pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão com o coração já assim. Eu vou para Jesus, ele vai me dar tudo, então eu vou para Jesus, né? Só que as riquezas, elas não trazem alegria e nem felicidade. E o Senhor fez isso na minha vida. Quando eu me converti com 16, casei com meu marido era filho de motorista de ônibus e a mãe dele lavava roupa para fora. Ele morava numa casa bem feia de madeira, onde entrava rato e barata. E ele é uma pessoa muito esforçada, eu orava por ele, eu falei, Senhor, dá uma oportunidade para ele, Jesus, que ele seja alguém, ele é estudioso, ele é esforçado, dá uma oportunidade, né, secularmente, ajuda ele a prosperar, a progredir. E aí Deus olhava para mim, tá, aí deu um pouquinho. Aí depois deu mais um pouquinho. Aí depois deu mais um pouquinho. E foi dando mais pouquinho, mais pouquinho, mais pouquinho. E o meu marido chegou a ganhar muito bem. Hoje o salário dele na empresa em 2007 seria 25 mil por mês. Então ele ganhou muito bem. Então a gente tinha carro, morava num lugar bonito, comia tudo que a gente queria, roupa. E essa fase da minha vida onde ele ganhou mais foi a fase mais triste da minha vida. Por quê? Porque tudo é dois pesos e duas medidas. Conforme você vai ganhando mais problemas você vai tendo. Pessoas interesseiras entram na sua vida. Pessoas que eu nunca mais tinha visto começaram a querer ir para minha casa. Pessoas queriam saber onde eu estava morando. Que eu morava num um prédio maravilhoso, luxuoso. Todo mundo queria saber onde eu estava morando. E não queria mais sair da minha casa. Até parentes que nunca tinham me visitado apareceu, né? E aí foi uma tristeza, porque a promiscuidade entre os ricos é muito grande, né? Então eles davam festas no prédio onde crianças participavam e elas tinham liberdade de tomar bebidas alcoólicas, né? Então era um negócio feio e eu não sabia, né? Eu só queria realmente o melhor, achando que eu podia ter o melhor, né? E aí Deus chegou para mim e falou o seguinte, depois de tudo que ele me deu, ele chegou, o Espírito Santo chegou assim e falou, você está feliz, filha? Te dei tudo, você queria carro, queria casa bonita, queria roupa, queria não sei o que lá. Eu te dou, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Você está feliz? Eu falei, não, Senhor, não estou feliz. Não estou feliz porque é uma briga levar meus filhos para a igreja, porque agora eles querem ir para as festas. É uma briga meu marido ir para a igreja porque ele só trabalha, porque quanto mais a pessoa sobe no patamar, na questão de empresa, mais a empresa exige da pessoa, mais cobra. O coitado não tinha tempo nem de passar um fim de semana tranquilo, era ligações direto, era o chefe cobrando direto. Por quê? Porque eles pagavam um salário alto e por isso eles queriam a alma deles, se fosse possível retirar, eles queriam, né? Então, queridas, quanto mais riquezas tem, mais dores, isso está na palavra, mais dores na alma a pessoa vai ter, porque ela vai ter que trabalhar para sustentar toda essa riqueza, né? Então, realmente é uma ilusão, e nem fala lá em Eclesiastes, uma bolha de sabão, né? Salomão falou sobre isso. O Salomão foi o homem mais rico, o rei mais rico de todos os tempos. E ele fala que é tudo vaidade. Tudo vaidade. Então, na palavra fala, se você tem o que comer, o que vestir,
Dá glória a Deus. Hoje eu moro num apartamento pequenininho de um quarto, né? De um quarto só, com um banheiro só, aqui no centro de São Vicente, mas é meu, Deus me deu, eu pude comprar, porque Deus deu. Quando meu marido ficou desempregado, porque Deus tirou tudo. Quando eu falei que eu não queria mais, que assim, não, Senhor, eu estou triste. E aí Deus falou assim, tá na hora de vocês voltarem a me servir. Chega de ficar trabalhando para o homem, ganhando dinheiro para o homem. E aí Deus falou ao coração do meu marido também, vocês estão ganhando dinheiro para o anticristo nessas empresas. Então, venham me servir de novo. E aí o João falou amém, aí perdeu o emprego, e aí a gente veio morar aqui em São Vicente. Ele desempregado, eu comprei um apartamento à vista, peguei o fundo de garantia dele e comprei esse apartamento. Então, é Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. E Ele quer nos ensinar a ter uma dependência dEle, não das riquezas, não do cartão de crédito, não do cheque especial, mas dEle, depender dEle, para cada dia a gente viver. Então, eu tenho visto o cuidado do Senhor na nossa vida. As tempestades têm vindo, que são muito grandes, foram muito terríveis. Quem tem acompanhado a minha vida, né, Letícia? A Letícia está mais tempo na minha vida, a Cláudia. As tempestades têm sido muito fortes, mas o Senhor tem feito que as nossas raízes se aprofundassem nele. E se aprofundando nele, a gente está crescendo no Senhor. E o Senhor permite as tempestades para justamente a gente deixar de ser criança na fé e se tornar um adulto na fé, né? Que a gente realmente seja forte em Cristo. Glória a Deus. Então, esse materialismo que os cristãos estão buscando, apóstolos, bispos e por aí vai, isso tudo é bolha de sabão, é vaidade das vaidades, falou Salomão. Que tudo isso vai ficar. A gente vai morrer, nem o corpo leva, né? Nem essa carcaça aqui vai. Então, para que ficar se desgastando tanto, acumulando tantas coisas sem necessidade? E o Senhor fala, sede felizes com o que vocês têm e deem glórias a mim. Ah, pastor, então eu não posso ter mais sonhos? Claro, os sonhos são permitidos, mas tudo dentro da vontade de Deus. Coloca os teus sonhos. Senhor, eu tenho esse sonho. O Senhor poderia realizar? O Senhor, ele, sabe, eu vejo assim, quando você tem um pai que foi carrasco, pensa numa mãe bondosa. Mas se a mãe também não foi muito legal, pensa numa avó. Então, quem realmente sempre quis te dar as coisas, quis te agradar, quis te bajular, é Deus. Deus ama dar. Ele não se cansa em dar. Só que Ele quer que você seja feliz e não fique agarrado às coisas, mas sim agarrado à presença dEle. Amém? Glória a Deus. Então, vamos agora aos outros versículos, que tem bastante. Vamos lá. Tudo isso vem contra nós, né? Essas tempestades terríveis. E nós somos o quê? Casas. Você é uma casa, eu sou uma casa. Todos nós somos casas espirituais. E essa casa precisa ser construída, tá? Não podemos achar que a gente já está pronto para o Espírito Santo morar. Não, nós temos que construir essa casa. Senhor, me ajuda a construir essa casa. Fortalece essa casa, Senhor. Me ajuda. E aí Deus vai te ajudar a construir essa casa para o Espírito Santo habitar. Porque vão vir rios, correntezas, tempestades, e nós precisamos estar fincados na rocha. Vamos lá. Thelma vai abrir Salmo 34, de 17 a 18. Cláudia, Filipenses 4, de 6 a 7. Pastora Letícia, Salmo 46, 1. Amém? E a gente vai ver o que causa quando vem as tempestades. O primeiro sintoma é o desespero. Vamos lá no Salmo 34. Quem ficou com o Salmo 34 pode ler. É o 34 até quanto? 17 e 18. 17 e 18. 17 e 18. O justo
clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém, glória a Deus, né? Então, quando você estiver em desespero, você pense o seguinte: eu sou justa, sou justo por causa de Jesus. Jesus me justifica. Eu sou justificada por Cristo, né? E aí o Senhor nos salva, o Senhor nos livra de todas as angústias. Isso se chama o quê? Fé. Então, o nosso maior combate hoje do cristão não é as coisas mais, agora é na mente. Então, o diabo ele tem atacado a mente dos cristãos de uma tal forma, através de vídeos, através de Facebook, através de Instagram, trazendo algo tão terrível que eu falo que é a coisa contrária. É como se uma lamaçal estivesse sendo inundando os cristãos. Então é um desespero, é um medo, é angústia. Então vem aqueles vídeos, ai, cuidado que não sei o que, cuidado, ai, não sei o que, porque vai lá. E aí fica aqueles vídeos, um pior que o outro, trazendo medo, trazendo angústia, trazendo preocupação. A minha mãe, gente, ela tem 84 anos. Ela é cristã, ela é a primeira filha na fé nossa, minha e do meu marido. A gente se converteu faz 40 anos. Eu tinha 16, meu marido tinha 18. A minha mãe, ela tem mania de ver o YouTube. Os vídeos, né? Aí fica vendo o vídeo do pastor tal, fica vendo o vídeo do pastor tal. Você não sabe o anticristo. Por que o anticristo, filha? Porque não sei quem é o anticristo. E não sei o que. Eu falei, mãe, a senhora tá ficando angustiada. A senhora tá ficando nervosa. Para de ver essas coisas, que isso não vai edificar a sua vida. A gente não tem que saber quem é o anticristo, a gente tem que saber quem é Jesus, né? Quem é Jesus na nossa vida? Então, larga. Então, a gente tem que realmente filtrar tudo isso que a gente recebe, porque só abrir o Instagram começa, né, os vídeos. E ver só coisas que edifiquem a nossa alma. Ver, né, palestras, ver palavras. Eu e meu marido particularmente amamos o Hernandes Dias Lopes. Ele é uma bênção. Ele tem palavras assim bem tranquilas, estudos profundos. Ele sabe explicar a palavra de uma maneira tão gostosa que você passa 40 minutos ele falando, parece que é 10. Ele vai falando bem calmamente e vai explicando a palavra. Então, sem alarme, sem alarido. Então, que a gente tem que entender que o final está chegando, mas a gente tem que viver uma vida quieta e sossegada e tranquila, sem medo, sem desesperos, né? Agora, quem lê Filipenses 4, 6 e 7? Cláudia. Foi tu, né, Cláudia? Abre o microfone, Cláudia, para ler. Hoje já estava terminando. Não acredito. Oh, aleluia! Vamos lá. Filipenses 4, 6. Não estejais quietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graça, e pela paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Então, se você estiver preocupada com alguma coisa, entrega a Deus. Pai, o Senhor cuida de mim. Pai, o Senhor prometeu suprir todas as minhas necessidades. Pai, eu entrego. Tu sabes que eu já fiz de tudo para resolver essa questão. Não consigo. Então, eu entrego nas tuas mãos. Porque o Senhor é Deus, o Senhor pode. E aí você vai louvando, que fala para dar graças, né? Louva, Senhor, eu te louvo que o Senhor está cuidando disso. Eu não preciso mais me preocupar. Está nas tuas mãos. Entreguei, é seu. Não quero mais cuidar disso. É a mesma coisa quando você está fazendo um bolo, daqui a pouco você vê que você está muito atarefada, aí você fala assim para sua filha ou para alguém que sabe fazer, ó, dá para fazer o bolo para mim? Eu estou muito atarefada, eu tenho que resolver isso. Você pode? Posso, então faz. Você, gente, entrega e vai embora, não é assim? Ou você fica, você já fez o bolo? Como é não sei o quê?
Você colocou isso? Colocou açúcar? Colocou fermento? Não, você descansa, porque você sabe que aquela pessoa sabe fazer bolo que nem você. É com Deus a mesma coisa. Você entrega e descansa. Senhor, o Senhor está cuidando. Eu já fiz a minha parte. O impossível o Senhor faz. É assim que a gente tem que fazer com o Senhor. E louvar. Te louvo, o Senhor que você está cuidando. O Senhor que vai fazer a obra. O Senhor vai fazer os milagres. Eu te louvo que na minha casa todo mundo vai ser salvo, conforme está escrito em João 16, versículo 31. E será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus? Quem dá glória a Deus aí? Né? Crê, declare, descanse. O Senhor vai salvar todos da sua casa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E quem ficou com o Salmo 46:1 aí? Pastora Letícia. 46:1. Isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Então não precisa falar nada. O Senhor é a nossa fortaleza, nós estamos escondidos nele, então vamos descansar, que o Senhor vai fazer a obra. Amém? Glória a Deus. Bom, quando vem as tempestades, vem muitas dúvidas. Eu vou estar agora... Quem mais que fica? A Valdira saiu. A Sônia. Valdira! Pega Tiago 1:6 aí. A Sônia, Mateus 21:21. Gilberto, você já consegue ler, Gilberto? Se você conseguir ler, Gilberto, é João 20:27. E o pastor Elias, João 14:1. Amém? Vamos lá, Valdira. Começa você com o Tiago 1:6. Abre o microfone, hein? Se eu não escuto nada. Abre, Adriana. Tiago 1:6, né? Uhum. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Amém. É o que eu falei, né? Na questão do bolo. Você entrega o bolo para outra pessoa fazer. Você sabe que ela faz bem, então você confia. Não fica, e aí? Você não esqueceu isso? Esqueceu a baunilha? Esqueceu o açúcar? Esqueceu não sei o quê? Não, você entrega e confia. Mesma coisa com o Senhor. Senão a gente ia ser que nem a onda do mar, que vai, daqui a pouco volta. Daqui a pouco vai, daqui a pouco volta. E a gente tem que ser constante diante do Senhor. Amém? E quem ficou com Mateus 21:21? A Sônia? Mateus 21:21. Abre o microfone, Sônia, que a gente não está escutando você. Eu tenho que abrir aí o microfone. Acho que ela está falando e não estamos escutando nada dela. Glória a Deus. Sônia, abre esse microfone, Sônia. Eu acho que daqui eu não consigo abrir, não. Foi-se. Mateus 21:21 foi-se. Gilberto, você consegue ler Mateus 21:21? Ou é João 20:27 que eu dei? Consegue abrir o microfone? Acho que ele não consegue abrir também. Glória a Deus. Pastor Elias, vai você então. João 14:1, Pastor Elias. Tem que abrir o microfone, pastor, que a gente não está escutando o senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Glória a Deus. Então não se turbe, não fique com medo. E os outros versículos que eu dei para vocês também falam sobre este assunto. Então depois vocês leem em casa aí. Mateus 21:21 e João 20:27. Glória a Deus. Amém? Agora o medo, né? Tem a dúvida, a gente falou sobre dúvidas. E agora a gente vai falar sobre medos. Isaías 41:10, a Thelma.
Pastora Letícia, Salmo 56, 3. Cláudia, Josué 1, 9. Cláudia tá com sono. A Valdira. Tu vai falar Josué, Cláudia? Vai, né? Valdira, você vai ler 2 Timóteo 1, 7. Amém? E o pastor Elias vai ler Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. O meu é Josué. Josué 1, 9. O meu é Isaías, né? Seu Isaías, 41, 10. Já pode ler? Pode. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Então vamos lançar fora todo o medo em nome de Jesus e confiar no Senhor. Chega de ter medo, hein, gente? Salmo 56, 3. Quem tá? Oi, pastora Letícia. Não tá conseguindo abrir o microfone? Glória a Deus. Então deixa. Vamos lá. E tá dando eco. Alguém abriu o microfone aí, deixa eu ver. A Cláudia. Cláudia, você tem que fechar. Pronto. Eita, tem mais um aberto. Deixa eu ver quem mais tá aberto. A Nadia, deixa eu fechar. Pronto, agora fechou, não tá dando mais eco. Amém? Então vamos lá. Quem tá com João 20, 27? Não, João não. Dá pra ler, quer que Josué leia? 1, 9. Ah, você vai ler, pastora? Lê aí. Conseguiu. Ó, 56, 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Amém? Tem um dia que nós vamos temer. Que a gente vai ficar com medo de algumas situações. Mas nós vamos confiar no Senhor naquele dia, em nome de Jesus. João 20, 27. Quem ficou com João 20, 27? Alguém ficou? Não, João não. Desculpa, 2 Timóteo 1, 7. É a Valdira? Valdira, tem que abrir o microfone. Consegue? Abre aqui. Abriu, vai lá. Abriu, né? 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Amém? Então, nos deu um espírito de fortaleza e também de amor, hein? Nós temos que amar nossos irmãos em nome de Jesus. Eclesiastes 3, pastor. Pastor Elias? Tem qual o versículo dele do capítulo 3? Começa... Não, todos não. De 1 a 5. De 1 a 3 só. Os 3 primeiros versículos. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de mudar. Versículo 3. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Amém? Então há tempo para todas as coisas. Nós até podemos sentir medo, mas temos que confiar no Senhor, que o Senhor é quem conduz a nossa vida. Então nossa vida vai ser sempre cheia de altos e baixos, mas nós temos que permanecer firmes no Senhor em nome de Jesus. Bom, com as tempestades também vem os escândalos, muitos escândalos acontecem. E também a gente tem que saber lidar com toda essa situação, né?
fala sobre os escândalos em Mateus 18:7. Você aí para ler para nós, Thelma? Mateus 18:7 e a Letícia, Lucas 17:1 e 2. E daqui a pouco vai acabar aqui o tempo. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. 12 minutos. Dá para ler? Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Né? Então a gente sabe que os escândalos estão chegando e quando Jesus está às portas vai aumentar o número dos escândalos. Mas tudo o Senhor está colocando na luz para você saber a diferença, quem é de Jesus e quem não é de Jesus. Quem estava disfarçado, né? Tentando ser, mas não é. Lucas 17:1 e 2. Quem ficou? Lucas 17, 1 e 2. e disse os discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vier. Melhor lhe fora lhe pudéssemos ao pescoço uma mó de afoma e fosse lançado ao mar, no que fazer tropeçar um destes pequenos. Né? Então a gente tem que realmente vigiar para que a gente não seja pedra de tropeço na vida das pessoas, em nome de Jesus, né? Então o Senhor fala para lidar com toda essa tempestade, a gente ter uma oração sincera. Isso está em Salmo 13, de 1 a 6. Quem poderia abrir? A Nadir. Nadir, você já leu, Nadir, hoje? Não, pastora. Então leia aí Salmo pra gente, 13. Salmo 13. Versículo 1. Pastora, eu não enxergo muito bem, mas vou tentar aqui, tá? Tá. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E aí, se você for continuar lendo, o salmista, ele vai abrindo o coração para o Senhor. Ele se derrama diante de Deus. Deus sabe tudo o que acontece dentro de você. Ele sabe os seus pensamentos, sabe os seus sentimentos e sabe coisas até melhor que nós mesmos, né? Então, quando a gente chegar diante de Deus, não faça orações floridas, orações não sei o que lá. Oh, Senhor, bababá. Você está acordada, eu pensei que você estava dormindo. Quem? Quem tá dormindo? Aberto o microfone. Desativei o som. Desativei o som. Então, nós temos que chegar diante do Senhor de maneira sincera. Nós temos que abrir o coração para o Senhor. Nós temos que falar com Deus com as nossas palavras, falar o que a gente está sentindo. Se você está com raiva, fala: Senhor, eu estou com tanta raiva disso, estou com tanta bronca daquilo, e vai derramando o teu coração diante de Deus. E falar assim: Senhor, só tu pode mudar essa situação, tirar essa raiva, tirar essa bronca, tirar essa tristeza, sabe, essa indignação, estou indignada com essa situação. Coloca diante de Deus, porque Deus já sabe que você está assim. Se você desabafar com Deus, é a melhor coisa que existe do que desabafar com os outros. Gente, vamos parar de desabafar por aí com as pessoas, porque conforme você vai desabafando, o negócio vai se espalhando. Então, desabafar com Deus é a melhor coisa que existe. Você abre, rasga, chora e fala: Senhor, me ajuda, tem misericórdia daqui, eu preciso de ti. E vai desabafando, abre o coração. Porque o salmista já ensinava a gente a fazer isso. A nossa casa precisa ser fortalecida pelo Senhor, porque nós vamos escutar, quando vier as tempestades, os raios, os trovões, e aquela lama do mundo vai vir, né? Aquela lama vai vindo de ladeira abaixo, ladeiras, né? A ladeira vai descendo, e aquela lama do mundo vai inundando a gente, se a gente permitir. Então a gente tem que realmente se refugiar em Deus. Porque a lama tá aí, gente. Muita lama. Nem agora eu falo que é do mundo mais. Dentro do cristianismo tá cheio de lama.
É lama para tudo que é canto, né, pastora Letícia? Que ela falou umas coisas hoje para mim que eu fiquei horrorizada. É uma lama que vai ladeira abaixo. Mas nós temos que nos refugiar no Senhor. E tudo que acontece conosco, o Senhor permite, né? Então a nossa vida está nas mãos do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que acontece conosco, por mais difícil que seja, é para o nosso bem. O Senhor está trabalhando na nossa vida de alguma forma. Mas Deus, que nem meu marido, a vesícula foi embora, ele pegou, olhou para essa situação, o que ele fez? Senhor, eu te louvo porque foi a vesícula e eu fiquei. E agora que eu tô paradinho, porque ele era muito ativo, né, na capelania, e com as pessoas, gente, era tanta gente ligando para ele, pedindo ajuda, para ir não sei aonde, para visitar não sei quem, para fazer não sei o que lá, era pedido de geração, era pedido de não sei o que lá. Ele não parava com aquele WhatsApp. Agora ele tá paradinho. Ele só abre de manhã e não abre o dia inteiro e tá vendo vídeos do Hernandes até não poder mais, tá buscando ao Senhor coisas que ele não estava fazendo por causa da correria. Não, eu vou fazer, a pessoa precisa de ajuda, aquela pessoa precisa de ajuda, e aí não para. E o Senhor fez ele parar, e ele agora declarou, eu parei, louvado seja o nome do Senhor, e eu vou ficar parado até final de maio, eu não quero saber tão cedo, eu vou ficar na presença do Senhor, me alimentar de Jesus. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as situações. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, Deus está trabalhando. Ah, aconteceu isso com meus filhos. Deus está trabalhando com seus filhos. Ah, está acontecendo isso aqui. Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Eu vejo, já teve uma parábola uma vez que eu vi, de uma ilustração, que já acho que vocês já até ouviram falar, de uma pessoa que tece aqueles tecidos, aquela e vai bordando, né? Aquela manta, aquele quadro, né? Com linhas. Aí você vê por a parte de trás, tudo feio, tudo cheio de emaranhado, né? Mas quando você vira o quadro, aparece uma linda paisagem. É a mesma coisa somos nós. A gente vê um monte de emaranhado, mas o Senhor vai fazendo os milagres na nossa vida, em nome de Jesus. Então, nós vamos ser fortalecidos por Deus. Jesus, ele sempre vai deixar as 99 para trás daquela que se desviou, daquela que se afastou. O Senhor não vai deixar o lobo devorar. O Senhor não vai deixar o leão devorar você. Mas ele está no controle. Então, se você se desviou por algum motivo, alguém se desviou, o Senhor vai lá e resgata. E pensem bem, o Senhor só vai disciplinar o filho que ama. Quem não é filho não é disciplinado. Então, às vezes na igreja você veja, nossa, mas aquele irmão vive uma vida apronta, mas vive uma vida tão tranquila, assim, tipo financeiro, os filhos, mas vive aprontando. Ele não é filho, gente. Aquela pessoa não nasceu de novo, não se converteu. Para que Deus vai colocar a mão naquela pessoa para disciplinar? Ele só vai colher os frutos, porque tudo que a pessoa planta, ela colhe. Uma hora vai colher. Mas disciplina de Deus só vem em filho. Deus vai disciplinar o filho que ama. Então, quando você sentir as varadinhas de Deus, é porque Ele te ama tanto e Ele quer te corrigir, te colocar no caminho correto. O Senhor vai fazer isso com a gente, sempre, em nome de Jesus. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos estar falando sobre as muralhas. Como nós vamos levantar as muralhas que vão nos proteger de toda essa invasão do inimigo e dessas tempestades terríveis que assolam nossa vida. Amém? Vamos estar encerrando, glória a Deus, e eu vou estar abençoando a vida de vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero estar abençoando cada um aqui, Senhor. Cada pessoa que participou dessa aula, cada pessoa que assistiu essa aula, que seja grandemente edificado, e que o Senhor faça nova todas as coisas. Que esse templo que cada um de nós somos seja fortalecido por Ti, Senhor, e que a gente descanse na Tua presença, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.
Beijo, beijo, beijo. Amo você.